Bom dia, boa tarde, boa noite. Programa Reescrevendo Sua Saúde com o Dr. Lucas Teixeira. Hoje a Patrícia Leite não pode apresentar, sou Elano Rangel e estaremos apresentando hoje o programa. Dr. Lucas Teixeira, bom dia. Bom dia a todos. Vamos conversar hoje um pouco sobre pós-Covid, né? Contando hoje também com a participação do Simbora Saúde, né? Como é que tá aí, Gregory? Tudo bem, Elana? Tudo bem, Lucas? Estamos na expectativa nesse processo de expansão, né? A gente estava rodando lá no Eusébio e começamos a entrar agora em Fortaleza. E aí vamos falar um pouquinho dessa parte do novo serviço que está entrando na plataforma, que é a parte de saúde, né? E tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Lembrando que o podcast ele é incentivado pelo Simbora Saúde, que é uma plataforma de app que está aí já aqui em Fortaleza, no Eusébio, e a gente quer dar o máximo de informação possível E aí, sobre. qual é o grande objetivo do Simbora, né? Só para a gente contextualizar. Nosso propósito é levar serviços com conforto e qualidade para os nossos clientes, né? E a saúde hoje ela está intimamente ligada com esses dois pontos fundamentais, né? No conforto da sua casa, você pode ter acesso a grandes serviços de qualidade e a alguns cliques estando disponível no aplicativo para você, né? Vou Então, falar um pouquinho sobre isso. fazendo um pouquinho do merchan aí, Então, você, simbora, né? é, você que ainda não tem um aplicativo, baixa, quem é de Fortaleza e do Eusébio, baixa e comece a utilizar, tá? Vamos lá conversar sobre pós-Covid, né? E um assunto bem comum, infelizmente estamos passando aí por essa pandemia, e aí pego no meu consultório recorrentes queixas e variadas, né? Variadas queixas sobre sintomas e sinais de pós-Covid, né? Quem nunca ouviu falar de falta de libido, de que é perda de cabelo, principalmente falta de energia e indisposição, que a gente acontece muito hoje. E, na verdade, a gente já tem esses problemas antes mesmo da Covid. Algumas pessoas já apresentam um pouco desses problemas, mas não intenso. E quando pega a Covid, né, o problema não é só durante a Covid, mas no pós também, aí esses problemas se intensificam. E infelizmente essa pandemia, ela veio também para alertar sobre a nossa saúde, sobre a nossa qualidade de vida. Você atentar mais para os pilares da tua vida, porque o corpo ele avisa que não está legal. E muitas vezes é o que eu falo muito com meus pacientes. A pessoa não se sente bem, a pessoa não tem energia, não tem disposição e vai fazer os exames e parece que está tudo normal. E a gente acaba tendo uma avaliação superficial do paciente. E a gente precisa fazer uma avaliação no total, né? Desde os hábitos dos pacientes, as queixas principais do paciente. A gente fala muito, porque o paciente tem um psicológico, se é psicológico, é ansiedade. A ansiedade, ela tem consequências muito fortes no corpo, a ponto de causar doenças orgânicas. Então, a gente tem que valorizar a questão psicológica do paciente e saber trabalhar com isso também. E, por último, os exames. Os exames, eles são o ponto final e uma informação básica. E os parâmetros de valores dos exames vai depender dos sinais e sintomas do paciente. Talvez eu pegue um paciente que ah, um nível de testosterona para ele não seja adequado, mesmo ele estando dentro da normalidade. E às vezes aquele outro paciente que tem o mesmo nível de testosterona, ele não me dá sinais e sintomas de falta de testosterona, por exemplo. Então a gente tem que começar a individualizar o paciente, e é isso que a gente tenta fazer lá no consultório. Dr. Lucas, muito tem se reportado sobre quadros letais ou graves da Covid-19 associados a comorbidades, né, como é o caso da obesidade, como é o caso da diabetes. E eu gostaria que o doutor explicitasse melhor como cuidar da saúde metabólica pode nos ajudar a lidar melhor com a Covid. Isso. Comorbidades, Elano, já é um sinal grave de que teu corpo não está bem. E a gente precisa entender qual a origem daquela comorbidade, para que a gente comece a trabalhar na causa do problema. Quando chega a Covid, o que é a Covid? É uma grande cascata inflamatória.
que tem a questão pulmonar, mas principalmente vascular, cardiovascular. E aí ele causa uma cascata imensa inflamatória. Você que já vivia numa inflamação crônica, né, subclínica, que a gente fala muito lá no consultório, quando tem a Covid, você entra numa inflamação absurda. E essa inflamação que antes era crônica, pequena, quando é um pós-Covid, ela aumenta significativamente e aí começa a ter consequências no teu corpo, principalmente em cima das comorbidades. Piora ainda mais hipertensão, piora ainda mais diabetes. Por quê? Qual é a origem da hipertensão e da diabetes? Inflamação. Quando a gente pensa nessas comorbidades, a gente tem que pensar em intestino. Intestino ele é a principal fonte inflamatória e anti-inflamatória do corpo. Existe uma série de bactérias e vírus e fungos que convivem, que tem que conviver ali no nosso intestino, e é importante que eles entrem em equilíbrio. Se a gente não tem um intestino bom, porque não tem uma alimentação boa, porque se estressa, é extremamente ansioso, toma muitos remédios, a gente já começa a ter uma inflamação no intestino, porque começa a ter o que a gente chama de disbiose, desequilíbrio intestinal. E aí eu pergunto, quem é que não tem disbiose hoje em dia? Todo mundo tem a não tem uma prática de exercícios, não tem uma boa alimentação, não, muitos não dormem direito. Isso começa a gerar uma inflamação. E Se, crônica, perdão, se fosse listar as principais causas da inflamação no corpo, a gente tem alguns pilares, assim, Gregory, isso aqui é um principal problema que vai causar essa inflamação no teu corpo, que vai desencadear várias outras coisas. O que a gente poderia isso, citar, assim, só para... isso, principalmente hábitos, né? E quando eu falo de hábitos, eu estou falando de ações a longo prazo, Uhum. que se tornam no teu dia a dia. Hábitos de alimentares é uma das principais fontes de crônicas aí de inflamação. Hábitos de não dormir direito é uma das principais fontes de inflamação. E o hábito do estresse. Nós temos hábitos hoje em dia, por tudo que vivemos, como vivemos do estresse. Tá? Então, são os pilares principais. Claro que tem vários outros, às vezes o meio, poluição, água que tu A toma, ausência de exercício a físico, ausência não de é, exercício doutor? físico, tudo isso ele causa essa Se a gente inflamação. fosse listar, alimentação, atividade física e estresse, seriam os Isso, principais, né? E por estresse. alimentação, doutor, se o senhor tivesse que pensar quais são os maiores vilões alimentares que provocam esse processo inflamatório, quais seriam eles? Fruta. Não, Tô fruta brincando. não. Assim, eu falo muito com os pacientes, questão tem dois alimentos, né, que são extremamente inflamatórios e são até piores muitas vezes que álcool, né, porque existe um uso diário desses alimentos. Quando a gente fala de carboidratos refinados e gordura trans, óleos de soja, de girassol, Ricos em margarinas, ômega 6, não é, doutor? isso. E a gente está falando de alimentos extremamente inflamatórios para o teu corpo e que desequilibram a tua microbiota. Desequilibram aquelas o equilíbrio, né? Desequilíbrio, claro que desequilibra. Mas que causam essa desbiose na microbiota, né? E isso tem consequências no teu corpo em termo cardiovascular, né? Voltando ao eixo do que a gente está falando, que é as comorbidades. Isso tem consequências na questão cardiovascular e na questão de liberação e ação da insulina. Então a gente precisa começar a entender que a nossa comorbidade primeiro surge nessas inflamações crônicas que a gente tem que tomar cuidado. Doutor, e a genética? Porque eu tenho genética para diabetes, eu tenho genética para ter hipertensão e eu falo muito meus pacientes. A genética é o jeito mais fácil de tu arranjar uma desculpa porque tu é diabético e hipertenso hoje. Porque hoje a gente consegue, com os hábitos bons, né, silenciar a nossa genética. E com os hábitos ruins, acelerar a expressão da nossa genética. Isso é o que a gente chama de epigenética. Então, para de desculpa. Para de desculpa e começa a fazer o que é o certo. Cuida da tua saúde, cuida da tua alimentação, começa a procurar dormir direito, fazer a prática de atividades físicas e reescreva a sua saúde. O Gregory, ele acabou de usar aqui o álcool em gel e isso
me fez aqui formular uma pergunta, viu, Gregor? Assim, doutor, a gente tem visto, né, toda uma campanha, né, enfim, para prevenir a Covid-19, a partir do uso da máscara, a partir do uso do álcool em gel, da própria vacinação. Mas me parece que não há um foco, pelo menos em termos de política pública, de se enfatizar esse cuidado interno também, né? Acredito que são duas vias complementares, né? De se tomar banho de sol, de se fazer exercício físico, de se cuidar da alimentação. E eu acredito que nós precisamos enfatizar também esse aspecto como uma forma de prevenção ou de melhor se lidar com essa doença. O que é que o doutor vê nesse Eu, argumento? eu pensei que a pergunta dele ia ser assim: do mesmo jeito que o álcool mata o Covid, se a gente beber cerveja. É a forma mais fácil do alcoólatra, né? Dar desculpa de beber. Mas, enfim. Assim, boa pergunta, Lano, porque hoje a gente tem uma enfatização na questão do uso de máscara, das vacinas, que é interessante sim demais, porém a gente acaba desvalorizando a tua saúde metabólica, o teu corpo. Lembra que a base de tudo é você, é a tua saúde, o teu metabolismo. Ele precisa estar funcionando bem até para uma vacina funcionar. Qual o objetivo da vacina? Estimular a tua imunidade adquirida. Só que para a tua imunidade adquirida funcionar, tu tem que começar a fazer essa viragem adequadamente. E você tem que trabalhar a tua imunidade inata. E hoje em dia a gente não valoriza a imunidade inata. O que é imunidade inata? É a imunidade que você nasce com ela. Ela é fundamental para combater a apresentação de qualquer patógeno que te coloca no teu corpo. Então a gente precisa ter uma boa imunidade inata para a gente ter bons combates, isso com qualquer doença. Tá? E hoje a gente precisa, já está mais que provado a importância dessa boa imunidade inata para lidar nessa batalha. Então, a gente acaba falando muito de uso de máscara e foi usada uma política de ficar em casa, que eu acho um pouco controversa demais e acabou não se fazendo o incentivo adequado para uma boa alimentação, para um bom sono, para a prática de atividade física adequada, que são fundamentais para a tua imunidade inata. O banho de sol também, não é, doutor? O banho de sol também, que é fundamental também. E acabou que o quê? Rolando um estresse muito grande diante de tudo que a gente estava passando. Uma doença nova, em que a gente não tinha certeza de nada, e todo mundo em casa só ouvindo quem que tá, não sei quantas mortes Estados emocionais, então, está. sendo somatizados no corpo, gerando quadros de ansiedade, o que desequilibra ainda mais o sistema imunológico, não é, doutor? Isso, Mas, isso. assim, por um, Então, é a tempestade perfeita, não é? É. por um, ele acho que ele já olha rindo pensando que é gatice. Não, mas é verdade, por um bom tempo, você abria a televisão de manhã até a noite, era direto, quantidade de mortes, quantidade de infecções, e pessoas que morreram, e pessoas que foram pra UTI, e quer queira ou quer não, isso por pessoas próximas a mim, você via que a pessoa somatizava, ela guardava tudo É aquilo, e a verdade. pessoa começava com qualquer mínimo sintoma que Problemas era de gastrite nervosa, né? Eu vi ansiedade, demais. depressão, isso tudo desencadeou várias coisas, né? E fora a pilha que a pessoa entrava, né? Pô, meu nariz tá escorrendo, então tô com Covid, né? E aí já queria se automedicar, já queria ir para um posto, e aí às vezes nem tava doente, pegava no contato lá no hospital, né? É. Então, Uma amiga minha, ao menor sinal de rinite, ela vai fazer o exame de suave. Ela já é conhecidíssima na Pague Menos. Já estão querendo fazer uma promoção com ela. então, e aí tu já diz para ela que ela pode fazer em casa com o Simbora agora. Vai ter o teste de Covid, você baixa o Simbora e faça aí. O teste Covid. Mas isso é verdade. O estresse, ele baixa demais a tua imunidade. A questão psicológica, ela desequilibra muito o teu intestino, assim como tem consequências de inflamação crônica no teu corpo. Isso é ruim. Então acabou todo mundo ficando em casa, não praticando atividade física, comendo tudo que tem direito, bebendo em lives, né? Viu, Léo? Bebendo em lives,
O Léo é o nosso cameraman que tá ali. Bebendo demais em lives, não cuidando do intestino e não dormindo direito. Então, qual vai ser a consequência de tudo isso? Ansiedade e depressão. Então, a gente precisa começar a tomar cuidado com tudo isso, porque baixa a nossa imunidade muito e acaba, mesmo as pessoas estando em casa, você viu uma disseminação importante da Covid-19. Doutor, o que você diria para essas pessoas que estão com esses sintomas pós-Covid? Né? Eu, pelo menos, conheço um grande amigo que ele desenvolveu um quadro de insônia e durante o processo da doença, né, do combate à doença, e meses depois a superação da doença, ele não consegue dormir mais do que 3 ou 4 horas por noite, né? E, enfim, conheço outras pessoas que tiveram queda de cabelo, Isso. não é? E pessoas que ainda hoje guardam alguma marca, alguma sequela daquele período. Não sei se é o caso do Gregory, ele teve Covid aí há alguns meses, né, Gregory? Eu tô dormindo nessa faixa, de 3 a 4 horas, mas é por conta do Simbora. Aí tem muito... Que bom, né? O Que bom. dilema da nossa equipe de desenvolvimento é assim, rapaz, você tá fazendo o quê? De meia-noite às 6 da manhã. Se tiver dormindo, tá errado, né? Vamos dar a pessoa pra E trabalhar. já conheço também pessoas que, mesmo com as 2 doses de vacina, também manifestaram alguns sintomas. E agora se fala dessa variante Delta, né? O que o doutor teria a falar para essas pessoas, né? Que mesmo após as 2 doses de vacina, ainda manifestaram alguns sintomas ou que eventualmente estão aí manifestando uns sintomas pós-Covid. Então vamos lá. Primeiro, os sinais e sintomas pós-Covid, né? Você causa uma cascata de inflamação no teu corpo e isso vai ter consequências, inclusive distúrbio do ciclo circadiano. Então isso vai mexer com a questão hormonal do teu corpo e isso vai mexer também com o teu ciclo circadiano. Então você muitas vezes altera a liberação de cortisol, que é tão importante para você tanto acordar como dormir. Você ter esse equilíbrio de quando liberar cortisol e quando baixar é fundamental. A inflamação, ela pode ter diversas consequências, inclusive queda de cabelo. Se tu pega uma inflamação crônica, você tem um aumento da enzima, por exemplo, alfa-redutase, que aumenta DHT, e esse DHT, que é um testo mais forte que todo ser humano tem, acaba De levando a hidrotestosterona, né? isso, de hidrotestosterona. E acaba tendo uma queda de cabelo por conta disso. Se tu pega essa inflamação crônica, você pode aromatizar mais a tua testosterona e a estrogênios, por exemplo, e isso acaba diminuindo muito o teu libido, porque a testo vai lá para baixo. Quando você altera o ciclo circadiano, que você não dorme direito, o estresse psicológico, isso vai alterar a tua energia, a tua disposição. E acaba que você fica realmente com uma fadiga crônica importante. E aí o que é que a gente tem que começar a trabalhar? Começar a trabalhar nas bases. Vamos no passo a passo. Vamos eliminar primeiro o que está te causando mal, né? Elimina aqueles alimentos que possam ser inflamatórios. Ah, mas eu nunca senti nada, né? Por exemplo, eu falo de alimentos como glúten muitas vezes. Eu nunca senti nada com glúten. Mas você tem que entender que o acúmulo crônico daquele hábito com aquele alimento, ele pode desencadear assim uma fadiga crônica porque ele altera o teu intestino. E a partir de agora, se tu quiser melhorar, tu tem que parar de se iludir e começar a trabalhar no teu intestino. Trabalhar com a alimentação anti-inflamatória. Né, Gregor? Eu tô nesse processo aí, viu? Tirar o refrigerante. É. Eu Tirar, tiro, eu tiro. Da geladeira. Famoso. tirar o É, refrigerante, tirar o glúten, tirar as alimentações inflamatórias, tá? Tirar mais o glúten, tirar o refrigerante, tirar os carboidratos refinados, inclusive açúcar mascavo, demerara, o refinado em si, açúcar é açúcar, tem até uma postagem que eu fiz sobre isso. Tirar a gordura trans, óleo de soja, né? Aquelas margarina, também tirar, né, da tua rotina e começar a incluir alimentos com flavonoides, com antioxidantes. Dentre eles, alimentos crus, como verduras, né, orgânicos, não é, doutor? orgânicas, importante,
E até no máximo eu coloco aí 3 frutas por dia, 2 a 3 frutas do tamanho de uma xícara Teve de uma, café teve até uma grande. postagem assim que eu achei muito massa, que é uma frase desembale menos e descasque mais, né? É Eu achei muito interessante. bacana, né? Dr. Lucas fala muito sobre a saúde intestinal, mas se nós não tivermos uma saúde bucal e estomacal, esse alimento ele vai chegar lá no intestino, né, semi-digerido e vai fermentar lá, não é, doutor? Isso. Então, na verdade, eu acredito que a gente precisa também cuidar, né, da nossa saúde bucal, da nossa saúde estomacal, para que o alimento ele chegue já É. bem digerido no intestino, não é Isso. isso? Vamos colocar no Simbora. É. Simbora, odonto. Mas assim, As pessoas elas acabam tomando muito Listerine, essas coisas, né? isso. E isso destrói. Nós temos uma microbiota na boca também, não é, Isso, doutor? isso. A microbiota na tua boca, né, essas bactérias que convivem na tua boca, ela é importante para a saúde bucal. E saúde bucal é importante para a saúde dos dentes em si. Você tem uma boa conservação dos seus dentes. Porém, a digestão ela começa no olhar da Olha, pessoa. que interessante. Ela não começa nem no entrar da comida, no olhar. Quando ela começa a olhar a comida e salivar, né? Olha que E interessante. aí teu intestino ele começa a responder só com estímulo visual. O grande problema é que a gente nem olha para a comida hoje em dia. A gente senta numa mesa com o celular pensando em diversas outras coisas e simplesmente bota a comida para dentro e não mastiga. Uhum. A digestão mecânica ela é fundamental, né? Então o olhar, né, a salivação, a mastigação, você mastigar bem para chegar no teu estômago, ter uma boa digestão e assim você eh, cuidar mais do teu intestino. Você ter boa digestão é uma forma de você cuidar do seu intestino, porque se você não digere bem, vai sobrar para bactérias ruins e aquelas bactérias ruins vão acabar inflamando mais o teu corpo. Além de apresentador desse programa, eu também sou paciente do Dr. Lucas Uhum. Teixeira e eu sei como ele enfatiza, né, a questão da boa saúde estomacal também, né, doutor? É, Betaína, HCl, para que o alimento seja bem digerido, para que a gente tenha uma acidez é, no no estômago. estômago. Foi até Pelo menos no meu caso, doutor, né? Porque eu estou lembrando aqui um- quando eu passei a tomar o cloridrato de betaína e tive um melhor pH estomacal, eu resolvi muitos dos meus problemas intestinais por conta do meu estômago que não funcionava bem, inclusive com né? carne vermelha, né? Que era uma das coisas Exatamente. que não cai carne vermelha, não cai bem no estômago. Problema será que é a carne vermelha ou é a tua digestão? A gente tem que questionar isso. Muitas vezes você pode ter um alimento até muito bom, né? Excelente, mas tu não tem uma boa digestão, tá errado, não adianta. Você pode botar o alimento de primeira. Não. Picanhazinha na brasa, hein? E é bom, e é bom. Aí, só resumindo para leigo, né? Você vê o pH você faz um exame para ver o pH do seu estômago e a partir disso você toma uma base, um ácido para regularizar, é isso a ideia? Hoje em dia não tem, você tem como fazer uma pH-metria, né? Ver como é que tá o esôfago e tudo, mas não precisa de chegar a esse exame, que é um pouco mais invasivo. Você, com sinais e sintomas, já dá para entender Uhum, se você tem um pH menor ou até maior. uhum, A azia e a má digestão e o refluxo, 80 a 90% deles são por hipocloridria. uhum, Na verdade, são baixa do pH no estômago. uhum, Como você tem baixa do pH no estômago, você acaba não tendo que eu falo, tem uma válvula que entre o estômago e o esôfago que a gente chama cárdia. uhum, Quando você tem baixo pH no estômago, você acaba não irritando a cárdia para ela fechar de maneira adequada e aquilo acaba tendo um refluxo. uhum. E aí o que acontece é que mesmo que seja baixo para o teu estômago, pro esôfago é muito. E a gente tem aquela sensação de acidez e acha que aquilo ali, é ácido demais e tudo. Uhum. E acaba envezando para os prazóis Legal. da vida. E Uhum. isso é ruim. Então o que a gente precisa entender é por que está tendo essa baixa de pH? A alimentação inflamatória, ela diz muito sobre isso. Então a gente começar a ver essa alimentação, tirar açúcares refinados, gordura trans, é fundamental para regularizar o pH no estômago e é fundamental para a tua digestão. Lembrando que o ácido clorídrico do teu estômago, ele não é importante apenas para a digestão,
mas ele equilibra a microbiota. Então, ele tem papel fundamental na tua imunidade. Se tu toma omeprazóis, né? Os prazóis, posso falar no nome Uhum. de um ou de outro, mas toma prazóis indiscriminadamente, você está afetando diretamente a sua imunidade inata. Inibidores de bombas de prótons, é isso? Inibidores de bomba de próton. Então é importante, voltando aqui, né, que a gente cuide desses alimentos, né, primeiro passo. Bote alimentos crus, porque tem fibras, né? Alimentos crus, que eu digo, é verduras, né? E pouco de frutas que a gente colocou, porque tem fibras que são prebióticos e eles melhoram as bactérias boas do teu intestino, né? Eles são alimentos para as bactérias boas, que a gente fala, que é fundamental para a produção de butirato. E assim o butirato, ele é um ácido graxo de cadeia curta e ele vai melhorar aí a desinflamação do corpo, né, que a gente fala. Então, colocar, além dos polifenóis que tem nesses alimentos. Esse é um dos primeiros passos. Segundo, comece a fazer uma atividade física. Atividade física é uma coisa tão barata. Às vezes, você fazer uma atividade física em jejum, se você não tiver nenhuma uma contraindicação, ele é fundamental. E ela resolve muitas vezes o problema do sono à noite, melhora o teu sono à noite e melhora a digestão. Em mulheres chega até a melhorar o ciclo menstrual. Para quem tem muitas cólicas, muita TPM, a atividade física, ela pode ajudar sim nesse lado. Então, começa a tentar fazer uma atividade física e eu gosto muito de passar chás, né? Inclusive, a gente pode botar isso no Simbora também, saúde. Simbora. Simbora. Botar algumas dicas de chás que eu posso usar para, por exemplo, melhorar o sono. Então, você botar um chá de erva doce, botar camomila, botar mulugu. Erva doce pra mim todos os dias. É, À noite, são coisas. receita. Lá em casa tem um que a avó sempre faz, né? Lá na avó, que é chá de boldo. Chá de boldo. É, você tá com o dedo inflamado, ela toma chá de boldo que melhora, né? Você tá com dor de cabeça, toma chá de boldo. Qualquer problema que eu tenho de fígado, eu resolvo Com- no com instalar boldo. de dedos com chá de boldo. É Isso, é impressionante. impressionante. Por quê? Porque tem muito flavonoide. Então eles têm muito antioxidantes. Do mesmo jeito era lá em casa, chá de macela, era batata, né? Uhum. E antigamente eu não sabia nem o que era isso. Ficava com raiva com meu pai e minha mãe, porque qualquer coisinha era isso. É, chá de Isso. cevada, É, né? com- Que é vulgo Lá em casa é cerveja. chá de hortelã após o almoço e chá de Cevada erva não. doce. Chá de cevada, chá de cana de açúcar, né? Aí é o contrário. E dá pra se fazer, botar esses chás, né? Dá pra se botar esses chás. O Budibol é importante muito para o intestino, então melhora a digestão, tá? É uma das coisas. Você também pode botar espinheira santa. Eu gosto de passar meia hora antes das alimentações, né? Quem tem dificuldade de digestão. Então bota ali um chá de boldo de espinheira santa, posso botar um pouco de alecrim. E para dormir, esses que a gente falou são... E nesse caso, assim, Capim nesse cidreira, erva caso, lá de doce. casa, assim, a avó vem da cultura do interior, que sempre fazia isso, e ela acaba tomando chá de boldo rotineiramente, né? Todo dia, sei lá, 2, 3 vezes por dia. Faz diferença no corpo, assim, ou já chega um momento que pô, ela já tomou tanto que o corpo saturou, que já... Não, muitas vezes, Gregor, para quem não tomava nada, faz uma diferença danada. Mas para ela que já toma, se ela vai chegar num platô que se ela não muda os hábitos dela, não vai adiantar chá de boldo. Uhum, É como eu falo, limão emagrece, né? O pessoal fala limão, vinagre. Cara, ele melhora o intestino. O problema é você ter os hábitos primitivos que a gente tem que ter, bons, Ancestrais. ancestrais bons, hábitos primitivos de alimentação. E a gente tem que botar, sempre bater muito nessa massa. tecla, Uhum. tá? Então é fundamental isso aí. Nós precisamos ser mais raiz e menos Nutella, não é, doutor? É, é isso mesmo. Literalmente, né? Literalmente. Literalmente. Um E excelente programa nós é, tivemos hoje. a última dica, eu quero falar Sim. só da última dica, uma dica fácil para vocês. Anotem isso aí. Cara, peguem 15 a 20 minutos no sol de meio-dia. Isso é muito bom, principalmente no pós-Covid, tá? Sem queimar a pele. Eu não quero que queime a pele. Mas se você fizer isso com uma rotina,
né? É muito bom. Conseguir fazer todo dia, melhor ainda. Mas se não, 3, 4 vezes na semana é excelente. Quem for de uma pele mais escura puder passar um pouco mais de tempo, melhor ainda. Então, são coisas básicas que ajudam demais e são bem em conta. O que você precisa agora é definir as suas prioridades. Muito bom. Ele deu uma dica, eu vou dar outra, né? Você que está nos assistindo, baixe agora, simbora, tá? Vai estar disponível na Play Store e na App Store, tá? Os serviços de qualidade, um preço diferenciado, né? Algo que a gente não encontra no mercado. Confere lá, tá? Faz o teu download, se cadastra que você vai aproveitar de inúmeras vantagens que tem lá. Muito bom. Show? Então, excelente programa. Gostaria de agradecer a presença do CEO da Simbora Delivery, Gregory Bevilacqua, a presença do Dr. Lucas Teixeira aqui, né, lançando luzes sobre esses temas da saúde metabólica, sobre o pós-Covid, e até o próximo programa, Reescrevendo a Sua Saúde. Escrevendo sua saúde, tá? Em breve vai estar em todas as plataformas. Então fiquem atentos. Eu que agradeço, Elano, agradeço, Gregory. Até a próxima aí e simbora. Simbora! Simbora. Fácil de comer, ficou fácil de pedir e mais fácil de chegar de um jeitinho gostosinho que só tem no Ceará. Simbora que já tá na hora, simbora que a fome chegou, simbora é só pedir agora, simbora você já gostou.